Muito bem, né, gente? Mas eu sou o professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e nós estamos aqui hoje para falar um pouco a respeito do funcionamento dos verbos. Bom, na revisão das categorias morfológicas, que é aquela parte da gramática que estuda o funcionamento das palavras isoladamente e não na sua organização dentro da frase, que é a sintaxe, quando a gente estuda a morfologia, o termo mais importante para a gente compreender o funcionamento, para depois aplicar lá no estudo da sintaxe, é a classe dos verbos. Os verbos apresentam uma série de variações ou flexões, como a gente costuma dizer. Vamos fazer um panorama inicial aqui, apresentando o funcionamento da estrutura e das flexões desses verbos. E aí depois a gente vai categoria por categoria, detalhando ali algumas minúcias, algumas características próprias dessas categorias. Então, o verbo é a classe de palavras que vai se flexionar em número e pessoa. A gente tem lá as pessoas do discurso: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, são três, uma, duas, três pessoas no singular ou no plural. Número é singular e plural, e pessoas são três pessoas do discurso. O verbo também pode se flexionar em modo e em tempo. Cada modo tem seus respectivos tempos, tudo bem? A gente vai estudar cada um deles. Mas os três modos são o indicativo, o modo da certeza, o modo da hipótese, o modo da possibilidade, que é o subjuntivo, e o modo da ordem, do pedido, da súplica, que é o imperativo. O tempo, grosso modo, se divide nos três: pretérito, presente e futuro. E aí, de acordo com os diferentes modos, a gente vai ter diferentes tempos. Nós vamos estudar detalhadamente cada um deles. Nós temos também a questão da voz ativa, passiva ou reflexiva. A voz ativa é aquela em que o sujeito desempenha a ação verbal. Por exemplo, o cortou a carne. Tudo bem? O Hugo é o sujeito que realiza a ação de cortar, a carne é o objeto que é cortado. Eu posso fazer uma transformação dessa frase. Posso destacar o objeto dizendo: a carne foi cortada por Hugo. A carne passa a ser o sujeito e Hugo é o agente da passiva. Mas eu posso dizer assim: Hugo cortou-se, que é quando eu realizo a ação e sofro ela ao mesmo tempo. A ação vai e volta sobre o mesmo sujeito, o mesmo indivíduo. Enfim, os verbos a gente costuma dizer que eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Essa é a definição clássica. Mas existem outras ideias que elas podem expressar. A ação correr, falar, sentir, ser, estar, ficar, por exemplo, como estados. A gente costuma ter dificuldade de compreender isso, mas quando eu digo José está triste, não há nenhuma ação sendo desempenhada. Eu estou fazendo uma afirmação sobre o estado de espírito em que ele se encontra. Está triste. Tudo bem? Não há uma ação nesse caso. Os fenômenos da natureza: chover, gear, nevar, amanhecer, anoitecer, são verbos que a gente chama impessoais. Não tem um sujeito que os realiza. É importante prestar atenção quando eu digo a chuva, eu estou falando do substantivo. Chover é o ato de fazer cair a chuva ali. Há algumas categorias, outras podem nascer, além dessas ideias aqui de ação, estado, fenômeno da natureza. Por exemplo, não é uma ação que você realiza, mas não deixa de ser uma ação: nascer ou morrer, por exemplo. Ou o que a gente chama de volitivo, que expressa os nossos desejos, querer, desejar, ansiar, podem expressar também, podem ser expressos aí dentro dessa categoria. Além das flexões, a gente tem aquelas formas que são invariáveis, que a gente chama de formas nominais. Elas vão funcionar a depender do contexto, ora como verbo ou como nome. Também veremos exemplos depois detalhadamente. Agora é só uma apresentação inicial. É o que a gente chama de infinitivo, amar, comer, dormir. A ação pura, a ação em acontecimento, a ação em progresso, amando, comendo, dormindo, ou a ação que já se encerrou, havia amado, tinha comido, tinha dormido, por exemplo. Então, o verbo, quando a gente vai observar a estrutura de funcionamento dele, a
a gente tem diferentes partes. Isso aqui não é a divisão por sílabas, né? Dá para ver aqui que tem alguns erros, né? Eu não posso deixar, por exemplo, a consoante sozinha, né? Nem os dois S ficariam para cá, enfim. Então não é uma divisão das sílabas, né? É para te mostrar como funciona a estrutura. Por exemplo, o verbo aqui é o verbo trabalhar, né? Se eu fosse escrever na forma pura, trabalhar, AR, né? É um verbo de primeira conjugação. Então, existe sempre uma parte que traz o significado do verbo, né? Tem o conteúdo semântico, que a gente chama assim. É o que a gente chama de radical ou lexema, tecnicamente falando. Então, essa parte aqui, ó, até o LH. Maravilha? Essa letrinha aqui é o que a gente vai chamar de vogal temática, que vai expressar se o verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação. A gente tem essa ideia de primeira, segunda, terceira pessoas do discurso, né? Que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. E tem primeira, segunda, terceira conjugações, que é de acordo com o funcionamento, né? A gente tem verbos terminados em AR, em ER e em IR. Mas a gente tem o caso do verbo por, é importante sempre destacar, que é um verbo de segunda conjugação. Porque a gente foi, né, cortando ali, tirando, né, certas letras ou certos sons pelo uso e acabou dando nisso. Então, o verbo no original, lá no latim, é ponere. Então, primeiro aqui, ó, tem uma síncope aqui da letra N, né? Ó, eu corto esse N aqui, aí fica poere. Depois eu perco esse E, do poere fica poer, né? E depois eu vou e tiro o E aqui, ó, e fica por. Então, na origem, o verbo por vem de poner, então ele é tratado como um verbo de segunda conjugação. Você vai observar que, a depender da forma como ele está conjugado, a gente consegue ver essa letra E aparecer, tá? Ela pode aparecer, né? Se nós puséssemos, por exemplo, né, alguma coisa no imperfeito do subjuntivo, pusé, né, a gente vê esse E aparecendo lá, o que indica a conjugação, né, como sendo de segunda. A gente tem duas outras partes do verbo que vão indicar o número e a pessoa, né? Aqui, por exemplo, a terceira pessoa do plural, né? Se eles ou quando eles trabalhassem, né? Ou se eles trabalhassem. Então, esse M aqui vai indicar que eu estou falando do eles ou elas, né? A terceira pessoa do plural. E essa partezinha aqui vai indicar o modo e o tempo, né? Porque o verbo é trabalhar. Se trabalhasse, não aconteceu ainda, é só uma hipótese, então o modo é subjuntivo, né? Não trabalhou, não sei se trabalhará. Se trabalhasse, né? Existe uma condição para a realização da ação. E a gente vai chamar esse tempo aqui dentro do modo subjuntivo de pretérito imperfeito ou simplesmente imperfeito do subjuntivo. Então essa parte aqui do verbo é que vai me dar o funcionamento do seu modo e do seu tempo. Tudo bem? Então, vou pausar para apagar aqui e a gente vai ver outras características e entender dentro do modo indicativo, né, quais são os diferentes tempos e para que eles servem em termos de conteúdo. Maravilha? Bom, seguindo então, fazendo algumas observações a respeito do funcionamento dos verbos, a gente percebe aqui, por exemplo, com relação às duas, né, a mesma pessoa, mas em diferentes números, né, a segunda pessoa do discurso, o tu e o vós, né, que a gente tem dificuldades em usar, porque a gente adaptou, né, o uso dessas pessoas, essa que caiu em desuso. Então, se eu vou usar o mesmo verbo trabalhar, né, eu diria lá, eu trabalho, ó, eu vou marcar só a desinência aqui, ó. Né, que é a flexão, primeira pessoa, né, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham, né, então, o, a, s, a, ambos, as, né, aí, no final. Então, a gente costuma substituir esse tu pelo você, né, em diversas regiões do Brasil, a gente prefere dizer você trabalha. Então, o você, ó, o funcionamento dele é igual aqui, ó, a terceira pessoa do singular, né? Então, a gente vai conjugar o você sempre como se fosse
a terceira pessoa. Claro que ele se refere a um outro com quem se fala, né? Como se fosse o tu. Mas a gente usa o você como se fosse a terceira pessoa. A mesma coisa a gente faz com a primeira pessoa do plural, né? É raro a gente ver as pessoas dizer nós trabalhamos, né? Fazer a conjugação do verbo em situações informais, é claro. Então a gente trabalha, ó, da mesma forma, né? A desinência, a maneira como se conjuga, né? Quando você usa essa expressão, né? A gente ou você, né? Esse pronome de tratamento aí. Então, vão sempre fazer a concordância com a terceira pessoa do plural. A diferença do tu e pro vós é esse i, ó. Tu trabalhas, vós trabalhais, né? Esse izinho aqui, ó, que vai sinalizar para nós a segunda pessoa do plural no uso do vós, né? Outra coisa importante se dizer é que a gente deve sempre marcar esse AM no final quando a gente está falando da terceira pessoa do plural. Quando é no passado, né, a gente usa esse, ou no presente, a gente usa o AM, né? Então, elas trabalharam, assim, né? Quando é no futuro, a gente vai usar o at e o o. Elas trabalharão, né? Então, aqui, ó, passado e presente, aqui no futuro, né? Quando a gente está falando da terceira pessoa do plural. Um erro muito comum que a gente vê as pessoas cometerem com relação ao tu e o vós é o pretérito perfeito, né? Nós vamos falar a seguir, quando a gente for detalhar os tempos do modo indicativo, mas o pretérito perfeito é quando a ação já se encerrou, ela foi concluída no passado. Eu digo, eu trabalhei, tudo bem? Eu trabalhava, né? Que é uma ação que se repetia no passado. Eu trabalhei, eu comi, eu fiz, né? Eu doei. Então, assim, eu trabalhei, tu trabalhaste, né? Não tem esse S no final aqui, ó, é importante destacar. Todas as outras, né, conjugações aí da segunda pessoa do singular sempre vão ter esse S no plural. Tá? Mas no pretérito perfeito, o que diferencia o tu do vós é justamente o S no final. Então, tu trabalhaste e não tu trabalhastes. Isso não existe, né? Tu trabalhavas, né, no imperfeito. E vós trabalháveis, se não me engano, né? Mas tu trabalhaste, vós trabalhastes. Né? Então o S, ó, vai aparecer aqui sem o I, quando a gente estiver falando de uma ação concluída no passado, né? No pretérito perfeito, e não aparece aqui na segunda pessoa do singular, né? No caso do tu. Então vamos fazer com outros dois verbos aqui para a gente ver esse mesmo exemplo. Então, ó, o verbo é comer. Eu comi, tu comeste. Tudo bem? Vós comestes. Comestes. Né? Aste, este. Ó, o verbo é comer, né? Até o M aqui não muda nada. Este, estes. Ó. Aste, astes. Então, tu dormiste, vamos usar com IR. Tu dormiste, vós dormistes. Dormistes. O vós, hoje em dia, ele ficou ali restrito ao uso jurídico, né, e ao uso eclesiástico. Nas igrejas, a gente vê sendo muito usado, e em contextos de formalidade jurídica, as pessoas ainda tendem a usar. Maravilha? Eu só quis destacar, então, para que você saiba que quando for o pretérito perfeito, para fazer a concordância com a segunda pessoa do singular, você não usa o S. Então vamos ver um pouco a respeito dos modos verbais agora. São três, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Cada um com seus respectivos, né, tempos. O indicativo, o conteúdo é tomado com um grau de certeza maior, né? E no futuro, quando a gente fala do futuro do indicativo, existe uma probabilidade, mas uma probabilidade que nós vamos entender como sendo mais forte, né? Meus filhos comem frutas, ó, no presente do indicativo, e por isso serão saudáveis. Né? Esse aqui é o futuro do presente, então tem um grau de certeza maior. Não sei se serão, podem não ser, né? Mas aqui está traduzido. Se for uma ação do passado, eu também tenho certeza sobre a ação, né? Existe esse grau de certeza. Então, meus filhos comiam frutas, né? E por isso foram saudáveis, né? Meus filhos
comeram frutas e por isso ficaram saudáveis. Também da mesma forma, se eu vou fazer a adaptação, né, da relação entre os tempos. Aquele seria o dia ideal para estudar. Então, não é será, né, seria. Então, a gente vê que o futuro do pretérito, que mistura um pouco, né, do passado com o futuro, é uma probabilidade um pouco mais fraca. Normalmente ele vai se associar aqui com o subjuntivo. A gente vai ver o que a gente chama de correlação verbal mais adiante. Então, no modo subjuntivo, ao contrário do indicativo, o conteúdo é mais incerto, né, duvidoso. A gente diz assim, que é uma hipótese. E vai ser sempre precedido dessas conjunções aqui. O que, o se e o quando. Né? Olha lá, aqui tem um verbo, ó, o presente do indicativo. Eu espero que você traga o material. Que traga, ó, é o presente do subjuntivo. Já trouxe? Não sei, né? Não trouxe ainda. Vai trazer? É possível, né? Mas eu espero que traga. Então tem um desejo aqui, ó, dentro dessa ação, né? E essa outra ação aqui pode ou não acontecer. Por isso a gente chama de subjuntivo. Ó, com o se, eu agradeceria, né? Futuro do pretérito aqui, ó, do indicativo. É uma ação, então, existe um futuro possível colocado aqui, né? Agradeceria se você me ajudasse. Se ajudasse. Já ajudou? Não, né? Vai ajudar? Não tenho certeza. Mas existe essa hipótese. Então, aqui é o presente do subjuntivo, aqui é o imperfeito do subjuntivo, e muito parecido com o infinitivo, é o futuro do subjuntivo, quando a gente usa o quando. Ou se também, né? Quando você se resolver, me ligue. Né? Aqui eu tenho o modo imperativo, que a gente vai falar logo a seguir. Então, quando você se resolver. Já resolveu? Vai resolver? Não tenho certeza. Por isso é esse modo que está sendo usado. O imperativo é aquele modo tradicional do imperador, né? A gente associa pela coisa de imperar, né? De dar a ordem. Mas pode ser também, né, uma súplica, um pedido ou um conselho que vai ser expresso ali através dessa ação verbal. Por exemplo, arrume o seu quarto agora e não deixe a roupa espalhada pelo chão. Né? Então, a sua mãe está brava com você e ela vai te dar essa ordem. Né? Ela não está te pedindo nada, né? Ela está ordenando que você arrume o quarto. O verbo é arrumar. Né? Eu arrumo, tu arrumas, ela arruma. Um A no final lá, ó, arrume. Né? Arrumes tu ou arrume você o seu quarto e não deixe, aqui eu tenho um imperativo no afirmativo, mas também posso ter um imperativo que a gente chama de imperativo negativo, né? Junto aí com um advérbio de negação. Não deixe a roupa espalhada pelo chão. Então, acho que até aqui a gente começou a ver, né, o funcionamento da estrutura verbal. Deixa eu ver quanto tempo temos. Eu acho que vamos ficar por aqui e aí nas próximas aulas nós vamos explorar, né, os diferentes tempos de cada um desses modos. Fica essa aula, então, só como essa observação inicial para a gente retomar os conceitos a respeito do funcionamento dos verbos. Maravilha? Muito obrigado pela sua atenção, era isso que eu tinha para dizer hoje.